Oi gente, eu sou a Bruna Grassi, fotojornalista e especialista em fotografia de shows e espetáculos, e eu tô aqui para te ajudar a caminhar nos seus estudos fotográficos, compreendendo melhor os elementos da fotografia digital. Hoje a gente vai falar de um elemento que é fantástico, que quando a gente entende como ele funciona e domina suas potencialidades, a nossa técnica dá um salto assim absurdo e os resultados aparecem e a mensagem da sua fotografia fica mais clara. É muito legal. Quando a gente entende de uma vez por todas o que é o obturador, a nossa vida fica mais simples, mais fácil e a sua fotografia mais precisa e segura. Então fica comigo nesse vídeo, assiste até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai perder todo o medo de fotografar no modo manual. Vem comigo entender de uma vez por todas o que é a fotografia digital e como se aplica técnicas do obturador para fotografia de shows e espetáculos. Oi gente, que ótimo, que bom que você decidiu ficar aqui comigo nesse vídeo e entender de uma vez por todas o que significa o obturador e como a gente pode utilizá-lo da melhor forma possível em técnicas direcionadas aos registros de shows e espetáculos. Vamos lá. De uma vez por todas, gente, o que é o obturador? O obturador é um elemento que existe dentro do seu equipamento fotográfico, dentro da sua câmera fotográfica analógica, digital, só que o nosso foco aqui é o digital, ok? Então os exemplos tenham em mente, sempre que eu falar de fotografia, eu estou me referindo à fotografia digital, tá? Quando eu quiser fazer um parênteses, uma licença poética sobre o analógico, eu dou uma pausa, falo, gente, isso aqui no analógico é assim, assim, assado, beleza? Então, já entendemos que tudo que for dito aqui faz parte do universo da fotografia digital. Maravilha? Então é o seguinte, o obturador, ele é um recurso que existe no seu equipamento e ele é, sim, um dos processos de, como que eu posso dizer, configuração de preset, mas, sobretudo, é um processo de compreensão da sua luz ambiente. Por quê? Porque o obturador, ele é responsável pelo tempo que a sua fotografia acontecerá. Né? Geralmente a gente pensa no obturador a partir de 1 segundo, tá? A gente tem que ter em mente que 1 segundo de foto é um tempo lento de exposição, mas afinal, exposição do quê? Entendam que para a gente poder falar de fotografia, né, no modo manual, porque no modo automático, você coloca lá no verdinho da câmera, aperta o botão de disparo e o seu equipamento vai automaticamente medir toda a luz ambiente e vai pensar exatamente o que você quer fotografar a partir do ponto de foco que você determinou para o seu equipamento, no modo automático. No modo manual, nós fotógrafos precisamos pensar em tudo, principalmente em luz ambiente, ou seja, dessa cena que eu estou, mesmo que seja uma luz ambiente natural, luz do sol ou da lua, ou uma luz artificial de shows, espetáculos, casa, fotografia de família, estúdio, não interessa. A gente tem que entender a luz que a gente está fotografando, seja qual for a situação, versus mensagem. Ou seja, qual é o grande objetivo desse registro que você quer realizar ou está realizando, né? Qual é o grande objetivo dessa fotografia? Por que que isso é importante para a gente compreender questões sobre os processos do obturador? Porque se o seu objetivo for cumprir uma pauta de fotojornalismo, por exemplo, você precisa ter um resultado fotográfico, precisa ter uma imagem final muito fiel à cena que você está assistindo ali no ao vivo e a cores, né? Então, o seu registro, ele precisa ser pautado pela ética e deontologia da comunicação, né? Pela ética e pela verdade da sua cena. Se você tem um registro que ele é livre, que ele é freestyle, ele faz parte do lifestyle, por exemplo, e ele tem uma assinatura ali dentro da fine art, pausa, parênteses, fine art, não sabe o que é? Corre lá nos vídeos antigos do YouTube que você vai ver um vídeo muito curtinho de minutos, acho que não tem nem 2 minutos, onde eu explico o que é a fine art. Explico de uma forma muito clara, muito objetiva, muito simples e altamente didática, explicando o que é a fine art, ok? Fecha parênteses. Então, se o seu objetivo é
ter uma assinatura, um trabalho autoral de investigação, de fotografia para decoração e etc. Então você pode alterar aquela cena a partir dos fatos que aconteceram ou que não aconteceram. Você, inclusive, se for um estilo livre, longe do fotojornalismo, longe do jornalismo, longe da realidade, você pode sim manipular essa imagem, ok? E aí vem muito bem-vindo o Photoshop e todas as suas ferramentas de manipulação de cena, ok? Muito claro isso? Então, a partir do momento que você sabe qual é o grande objetivo da sua fotografia, você já tem mais ou menos ali pontos de partida de preset, ok? O que eu chamo de preset? O que nós fotógrafos chamamos de preset? Uma configuração inicial que você sabe que é básica e a partir dali você não precisa nem gastar muito tempo pensando em outras possibilidades para aquela cena, porque se você precisa, vou criar uma cena aqui, fazer uma fotografia de um debate de presidenciáveis numa emissora de TV, tá? É uma cobertura, portanto, o quê? Fotojornalística, ok? Você não vai explorar elementos de rastros de movimento, de borrão de imagens, né? De borrão de foco, de falta de nitidez na sua fotografia, porque o que você precisa é cumprir a pauta do fotojornalismo, mantendo todos os elementos da sua fotografia, as personagens da sua cena, com a luz ambiente o mais próximo possível da realidade. Então você sabe que o seu obturador não pode deixar o seu sensor muito tempo exposto à luz, tá? Porque se você já acompanhou aqui outras aulas e outras dicas de fotografia digital, você sabe que quanto mais lenta for a sua fotografia, maior a chance de borrar o seu assunto, de movimentar o seu assunto e aparecerem os rastros de movimento ou a falta de nitidez no seu objeto fotográfico, né? Então, o obturador é o carinha responsável por controlar o tempo que essa fotografia vai acontecer. Tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o pensamento inicial é em segundos, como eu estava falando anteriormente. Então a gente tem a partir de 1 segundo. 1 segundo é uma medida básica, né? A partir de 1 segundo a gente começa a entender como que o obturador vai funcionar dentro do registro de velocidade do seu assunto. Então, se você tem um assunto em movimento e você quer paralisar esse movimento, você vai precisar trabalhar a partir das frações de segundo, ou seja, 1 segundo dividido por tantas vezes, por tantas partes. Então você pode fotografar, paralisar um assunto com, por exemplo, 250 avos de segundo, ok? Ou seja, pega uma partezinha dessas 250 partes de segundo e é o tempo que a sua fotografia vai acontecer. Suficiente para paralisar um objeto. Agora a gente tem que entender o seguinte, tá? Eu estou isolando o obturador em relação ao diafragma e em relação ao ISO para a gente conseguir entender qual é a grande função dele dentro desse pilar fotográfico e que alguns fotógrafos, né, alguns professores de fotografia chamam de pilares da fotografia ou tripé da fotografia, né? Não confundam o tripé fotográfico com o tripé da própria, o tripé equipamento, né? Que é um estabilizador da sua câmera, né? Um objeto, um acessório que a gente utiliza para estabilizar o equipamento fotográfico. Então, dentro da parte conceitual da compreensão dos elementos da fotografia, o obturador ele faz parte desse tripé fotográfico, desse pilar fotográfico, para a gente entender que obturador mais ISO mais diafragma formam a estrutura do seu registro fotográfico. Ou seja, quanto mais rápida for a sua fotografia, menos tempo o seu sensor estará exposto à luz. Portanto, se você quer paralisar um beija-flor, um carro de corrida, se você quer pegar o jogador de futebol chutando para o gol, paralisando a bola, se você quer fotografar, por exemplo, um jogador de vôlei dando uma cortada, sacando e paralisando a bola no ar e paralisando o salto dele, basquete, enfim, esportes em geral, qualquer cena que tenha muito movimento, você precisa
fazer um registro rápido, para não dar tempo desse objeto que está em movimento, ou desse assunto fotográfico, essa personagem, enfim, passar na frente do seu equipamento e gerar os rastros de movimento. A luz precisa ser registrada de forma muito rápida. Só que quanto menos tempo o seu sensor estiver exposto à luz, menos luz ele vai conseguir registrar, certo? Então, o que você vai ter que fazer com o seu ISO? Por isso que eu falo do tripé, né? Que você alterando um elemento, você precisa pensar nos outros dois elementos, em contrapartida, né? A gente não pensa isoladamente. Então, o que acontece? Quando você deixa o seu obturador muito rápido, trabalhando então nas frações de segundo, trabalhando em 1000 avos de segundo, é uma fotografia de altíssima velocidade. Quando você faz isso, o que você precisa dizer para o seu equipamento, né? Talvez você vai ter que compensar a velocidade e essa pouca luz entrando através da velocidade com os outros dois elementos, que é a abertura do diafragma e a sensibilidade que o seu sensor estará configurado para poder registrar essa luz que entra em pouca velocidade, ok? Ou seja, de forma muito rápida. Então, o que geralmente a gente faz? Quanto mais rápida é a nossa fotografia, o nosso ISO, o nosso sensor fica mais sensível à luz. Então a gente tem que melhorar a configuração do nosso ISO para deixar ele mais sensível à luz. Evidentemente que quando a gente altera o ISO, algumas coisas vão acontecer ali no ISO. Ou seja, quanto mais sensível à luz o ISO tiver, a gente tem que entender o que vai acontecer com a fotografia a partir dessa alteração. Evidentemente isso vai depender do seu equipamento fotográfico, que vai desde os celulares até as câmeras full frames. O que vai acontecer com o seu ISO? Ele pode começar a perder qualidade no contraste, na qualidade de luz, de cores que ele vai registrar, e pode sim começar a aparecer os tais ruídos no seu ISO. Mas o nosso foco aqui é o obturador. Depois a gente grava uma aulinha aí muito rápida para vocês entenderem melhor a questão do ISO, ok? Então, para a gente ter muito claro que tipo de configuração a gente utiliza para shows e espetáculos em relação ao obturador, a gente tem que, lembra, associar a nossa mensagem, tá? Se então você tá para fotografar shows cumprindo uma pauta, né, para um jornal, para uma revista, para casa de shows, para a prefeitura, se é um evento público, né, ou simplesmente para colocar no seu portfólio como fotojornalista, você precisa ter sim aquelas fotografias bem clássicas, pontuais, protocolais, onde você consegue registrar toda a cena ambiente de forma mais próxima da realidade de como aquela cena aconteceu. Então, não adianta você querer explorar muito a sua alta criatividade, pegar ali o roqueiro com ele inteirinho borrado para ser capa de uma notícia do jornal para dizer que aquele cantor esteve no Brasil, se você não consegue identificar qual é o cantor, né? Então, vale sim explorar criativamente esses momentos? Sim, vale a pena explorar e devem ser explorados, mas depois que você cumpriu a sua pauta, ok? Então, a configuração do obturador para você cumprir a pauta precisa ser uma configuração no mínimo possível ali para você garantir o congelamento daquele cantor, daquela cantora, do bailarino, do dançarino, do performer, do artista, da cena em questão, do político, do movimento, da ação social, enfim, daquilo que você está registrando dentro do fotojornalismo. Ou seja, não adianta você explorar longa exposição do seu sensor através da baixa velocidade do seu obturador para garantir uma fotografia de fotojornalismo, porque isso não vai acontecer, tá? Então, o que você vai precisar dominar, qual é a sua velocidade limite, a velocidade menor que você vai conseguir garantir um congelamento. E isso vai estar associado a quê?
Ai, Bruna, existe um padrão? Existe uma velocidade, uma receitinha de bolo? Gente, eu sei que às vezes a gente seguir uma receita, né, seguir um passo a passo, às vezes é muito mais fácil e ganha-se muito tempo. Mas às vezes não é assim que acontece, né? Às vezes a gente precisa explorar o nosso equipamento, porque depende muito do equipamento que você tem em mãos e depende muito da luz que você tem em questão. Se você estiver num ambiente com baixa luminosidade, não adianta nada você usar uma velocidade muito rápida, porque não vai entrar luz suficiente. Mesmo você deixando o seu sensor super sensível à luz, aumentando muito o número do ISO e abrindo todo o diafragma da sua objetiva, ainda assim você vai correr o risco de chegar a pouca luz no seu sensor, elevando o número de ruído e faltando informações de luminosidade na sua cena, ok? Então, qual é a grande dica e o grande pulo do gato? Fiquem atentos, gente. Essa é a grande dica para você dominar o seu obturador. Faça o seu teste. Primeiro, cada indivíduo tem uma velocidade limite antes de começar a tremer, antes da respiração e do movimento corporal influenciar o seu equipamento, tá? Eu costumo brincar e falar para os meus alunos que eu, num dia normal, feliz, sem fome, sem estresse, sem correria do dia a dia, eu consigo segurar até 20 avos de segundo sem tremer, podendo até descer um pouquinho mais, né? Podendo até chegar a 1 segundo segurando meu equipamento sem ter um rastro de movimento. Mas isso sou eu, independente de qualquer equipamento. Eu consigo estabilizar numa velocidade mais lenta, ok? Agora, se é um dia que eu tô, final de dia, tô fotografando de madrugada, já fiz não sei quantos trabalhos no dia, tô cansada, tô com fome, tô irritada e eu tô lá cumprindo o meu trabalho, porque, gente, isso acontece, eu vou precisar de um apoio. E aí existem aquelas técnicas, sei lá, macetes, né? Tava procurando essa palavra, os macetes que a gente acaba desenvolvendo no nosso trabalho, que é apoiar, fixar bem a planta do pé. Eu vou gravar um vídeo um dia para vocês para mostrar exatamente na prática como que a gente ganha esses apoios assim do nada, sem ter nada para se apoiar, como que a gente consegue estabilizar legal o equipamento. Mas nesses dias, a minha velocidade mínima de obturador passa a ser a 30 avos de segundo, 60 avos de segundo. Isso significa que se eu tô nesse dia, se eu tô com essa tremedeira, vamos dizer assim, e eu não tenho um tripé para me estabilizar, eu sei que eu não vou poder diminuir mais o meu obturador. Não pode ficar menos de 60 avos de segundo, porque senão o meu assunto vai sair tremido, o meu artista vai sair com rastros de movimento, ou desfocado, vou perder nitidez. E aí eu preciso dar o meu jeito para conseguir estabilizar. Ok? Então, eu vou ganhar ali uma margem de segurança, se eu sei que eu tô nesse dia, menos de 60 avos de segundo não rola, então eu vou ter que ir para 80 avos de segundo, geralmente eu garanto ali o meu registro nítido a partir de 125 avos de segundo, para eu ter uma margem ainda para compensar na luminosidade, caso eu não consiga resolver com o ISO e com o diafragma, ok? Então essa é a grande questão. Treinem com o equipamento que você trabalha, treinem com os recursos que você tem técnicos propriamente de equipamentos antes de ir para os seus conhecimentos, para você entender tecnicamente, mecanicamente, o que aquele equipamento com aquela objetiva te oferece. Porque aí você sabe que você tá com uma 50 milímetros de abertura, sei lá, 1.8, você sabe que com essa objetiva, com esse grau de luminosidade que ela te dá, a sua velocidade de obturador mínima antes, quer dizer, o seu limite antes de começar a tremer é X. E a partir daí, você já sabe, bom, se eu preciso paralisar o movimento de um cachorro, de um show, e eu tô a tanto de distância focal desse show, então eu sei que eu vou partir de 80 avos de segundo, não dá pra ser menos. Acabou. A partir disso, você vai pro ISO e pro diafragma e começa a entender a dinâmica do artista que você está fotografando. Porque tem um outro detalhe. Se você está fotografando um artista que é banquinho e violão, maravilha, é um preset, vamos dizer assim. Se você está fotografando um balé, é uma outra coisa, é uma outra realidade de prioridades, de fatores limitantes, ok?
Então, basicamente é isso, é bom pra gente entender que, fazendo um resuminho agora, o obturador, ele é basicamente essa janelinha que está dentro do seu equipamento fotográfico e é essa cortininha que passa na frente do seu sensor e o grande responsável pelo tempo que a sua fotografia vai acontecer e pelo tempo que o seu sensor estará exposto à luz do seu ambiente, da sua cena. É o obturador que vai, então, determinar qual é a velocidade do seu registro, o tempo de exposição do seu sensor frente à luz. Maravilha? Então, a partir disso, a gente sabe que 1 segundo é a unidade de medida inicial, padrão, e aí, a partir disso, a gente trabalha com as frações de segundo, 30avos de segundo, 60avos de segundo, 125avos de segundo, 250avos de segundo, e a partir disso a gente sabe que quanto mais rápida a minha foto, menos luz entra pelo ponto de partida de observação do obturador, ok? Existem em alguns equipamentos câmeras DSLR, as câmeras de entrada, as câmeras full frames, ditas, entre aspas, as câmeras profissionais, que existe um recurso chamado bulb, que é um modo manual de controlar o tempo de exposição do seu sensor na luz a partir do obturador. O que significa isso? Significa que o modo bulb, você diz para o seu equipamento quando começa a fotografia e quando essa fotografia se encerrará, tá? Existe o botão de controlinho remoto para você poder articular esse comando e se você não tiver, uma forma é apertando e segurando o botão de disparo, tá? Para as câmeras que tem esse modo, que tem esse recurso disponível, ok? O que acontece quando a gente aperta no modo bulb no próprio equipamento fotográfico? Acontece que muitas vezes o simples fato de você apertar já gera um movimento no seu equipamento e você pode tremer a sua cena. Portanto, a melhor forma de explorar esse recurso mesmo que o equipamento tem são com os controles remotos, ok? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas que é o obturador o grande responsável pelo tempo de exposição do seu equipamento e é o obturador a grande chave, o grande pulo do gato para você compreender o congelamento da cena, onde você vai deixar o seu cantor, o seu bailarino numa velocidade congelada, nítida, associado com a distância focal e com a abertura do seu diafragma e com a sensibilidade do seu ISO. Porque na fotografia nada é isolado, tudo é um conjunto de observações, um conjunto de escolhas feitas pelo fotógrafo para conseguir passar a melhor mensagem, a mensagem mais coerente com a cena e com aquilo que de fato ele pretende na assinatura da foto. Ok? Meu nome é Bruna Graça, espero que vocês tenham adorado esse vídeo, que tenham gostado dessas dicas e explorem o equipamento de vocês e lembrem sempre que fotografia é repetição. Não é fazer uma vez só, é repetição, é testar, é explorar. Se vocês tiverem alguma dúvida para além disso, escrevam para mim, contato@brunagraça.com.br. Não esqueçam de ir lá no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo através do YouTube, maravilha, dá um pause agora. Clica aqui no sininho, se inscreva no canal para saber em primeira mão quais são as novidades, os novos vídeos, dicas de conteúdos relacionados à fotografia digital, de shows e espetáculos. E lembra que esses conteúdos que você vai receber no seu e-mail, eles são gratuitos. Maravilha? Um beijo, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!